Puder ficar de joelho. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por estarmos aqui todos de joelho perante o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, nossas falhas. Traz os teus filhos, Pai, à tua casa, para que nós juntos, reunidos, possamos fortalecer em Ti. Fica conosco, Pai, nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, chamar a diaconisa. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelos dízimos e as ofertas, Pai. Que o Senhor abençoe aqueles que estão devolvendo, porque reconhecem o Teu grande amor. E aqueles que não devolveram, Pai, o Senhor sabe qual é o motivo. Nesse momento eu te peço que o Senhor abençoe o dízimo e as ofertas. É aqui que vai levando a Tua palavra a outros lugares onde eles não conhecem o Teu santo nome. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Não podemos ter uma semana boa se não começarmos com Deus. Do mesmo jeito que não podemos terminar um dia bom se não for na presença do Senhor. Mês que vem, dia 12, nós temos um encontro marcado em Sobral. Todo o distrito de Forquilha e o distrito de Sobral vai se encontrar em Sobral para o evento do batismo da primavera. Vai ser uma bênção, toda a igreja vai se mobilizar para a gente estar nesse encontro. E se você puder levar pessoas, a gente vai ver aí ainda a questão do transporte, mas a ideia é de que toda a igreja participe, de que toda a igreja esteja lá, tá bom? E dia 19 foi aqui? Dia 19, nós teremos aqui o batismo dos desbravadores aqui em Forquilha, amém? Vai ser uma bênção, porque o batismo dos desbravadores, vão ter desbravadores aqui, vai ter uma desbravadora sendo batizada, e vai ter também mais uma pessoa que vai ser batizada nesse dia. Se eu não me engano, já são 2 pessoas para o dia 19. Daqui para lá, pode ser que aumentem a quantidade de pessoas. São 2 pessoas que irão confirmar publicamente seu amor a Jesus. E é motivo de grande alegria para toda a igreja. Amém?
Amém. Vamos para a mensagem de hoje, e o título está aí na tela: A Maravilhosa Graça do Perdão. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel vai nos trazer a história de hoje. 2 Samuel, o livro de Samuel, o segundo livro dele, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, versos do 1 até o 15. Do 1º ao 15º. 1 Samuel, capítulo 11. Posso ler? A gente vai ler e depois a gente vai compreender os detalhes aqui, porque aqui nos traz preciosas lições que servem para a nossa vida espiritual. As batalhas espirituais que temos travado, elas têm aqui um significado muito maior do que nós imaginamos. Olha só o que diz assim, dê um subtítulo aí: Davi comete adultério com Betseba. É assim que tem no meu, não sei se o seu tem esse subtítulo. Aí verso 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Quem é que costumava sair para a guerra? 2 Samuel, capítulo 11. Ronald, baixa só um pouquinho, está dando retorno aqui. Pronto, melhorou, ótimo. 2 Samuel 11, verso 1 em diante. Agora posso ler? Tá certo? Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Quem é que costumava sair para a guerra? Os reis. Quem era rei aqui na história? O título diz aí: Davi. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou onde? Em Jerusalém. Naquele tempo, quem é que ia para as batalhas? O rei. Era mais ou menos assim. O rei era como se fosse o comandante do exército. Era o comandante do exército. E o rei, ele tinha os seus líderes ali. Vou chamar de general, fica bom para compreender assim? E o rei tinha os seus generais. E dentre os generais de Davi, o maior deles que se tem aqui por nome é Joabe. Era o mais próximo de Davi. Só que nessa batalha Davi não vai. E aí continua o verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Você já imaginou aqui? Que horário Davi acordou? Se você fosse escolher um rei, que tipo de rei você queria para você? Você queria que o rei da nação que você vive acordasse cedinho para cumprir suas obrigações como rei, ou um rei que acordasse depois do meio-dia? Um rei que acordasse cedo. Aqui o texto está dizendo que quem levantou tarde? O rei. E o que é que ele estava fazendo na noite anterior para ter acordado tarde? Não é? E diz que ele acordou tarde. Imagina só Davi lá no andar superior do palácio real. E andando no palácio real, olha lá para baixo e vê o quê? Uma mulher tomando banho. E não era qualquer mulher. O texto diz que ela era o quê? Muito formosa. E Davi mandou perguntar quem era. Olha o interesse de Davi. Quem é? E disseram-lhe: é Betseba,
filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Olha só o que foi, ele chamou um homem dos conhecidos dele, quem é essa mulher? Aí ele disse, ela é filha de Eliã, e mulher de Urias, ela é casada, Davi. E aí, verso 4, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Verso 6, então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Deixa eu perguntar aqui, voltando para o texto. Davi estava preocupado com a batalha? Se Davi tivesse preocupado com a batalha, ele estaria lá. Davi foi para Urias com conversa mole, conversa fiada. E aí a gente encontra aqui, verso 8, depois disse a Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Sabe o que foi que Davi disse? Vai para casa e deita lá no teu leito. Eu não vou dizer cama, porque eu não sei bem se eles dormiam em cama. Porque lavar os pés era o ato para poder, era uma atitude que eles faziam para tirar o pó dos pés para poder se deitar e não sujar o local onde dorme. Ou seja, Davi está mandando Urias deitar-se com sua esposa. E aí verso 9 diz, porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que é que não desce para a tua casa? Verso 11, respondeu Urias a Davi, olha que resposta Urias dá. Urias, ele é heteu, ele não é do povo de Israel. Diz assim, a arca e Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Para quem conhece o serviço militar, Urias era conhecido como vibrador. Ele gostava da batalha. Ele era o cara que ia para a frente da batalha e gostava de estar lutando por Davi, por conta das histórias de Davi. Imagina só as histórias que chegaram de Davi. Davi derrotou um leão e um urso. Davi tinha derrotado já Golias. Davi foi perseguido por Saul e não se levantou contra Saul. A gente vai ver isso com mais detalhes. Urias ouviu de Davi, ele era de outro povo, e ele disse, não, um homem daquele tipo como Davi, ele sim será o meu comandante. E aí ele abandonou o seu povo, e provavelmente foi assim que ele se agregou ao povo de Israel, onde conheceu Betseba, tá bom? E aí nós vamos seguindo aqui, verso 12, então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, Davi o convidou a comer e bebeu diante dele, e o embebedou. Davi deve ter pensado assim, agora embriagado vai dar certo. Ele vai para a casa da mulher dele e deita-se com ela, o filho é dele. Pai é quem cria. E aí diz a Bíblia aqui,
À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Nem embriagado, Urias deixou as suas obrigações, abandonou a batalha. Verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Covarde? Demais, né? Ele ordenou a morte de Urias. Alguém que era fiel a ele, verso 15. Olha só, você já imaginou Urias levando essa carta até Joabe? A própria morte. Já que a gente leu, comentou, agora eu faço uma pergunta à igreja. Você se lembra dos seus momentos de glória do passado? Você se lembra da primeira vez, você que é casado, a primeira vez que você trocou olhares com sua esposa, e aí quando os olhares se encontraram e você foi conversar com ela e a conversa fluiu, e um dia você a pediu em namoro e ela disse sim, é um momento de glória ou não é? Aquela vez que você foi prestar um concurso, ou então foi para fazer um currículo para uma vaga de emprego, concorrendo contra vários, e você foi selecionado, é ou não é um momento de glória? Consegui o emprego que eu precisava. O primeiro emprego, principalmente, fica muito marcado, né? Os momentos de glória. Todos nós, invariavelmente, temos em nossa história algum momento de glória. É aquela competição lá na escola, quem sabe para quem tira a melhor nota, ou para quem é melhor no esporte X ou Y. Momentos de glória. E quando a gente fala de momentos de glória, na Bíblia, se tem uma figura que vai representar bem sobre glória, sobre conquistas, é Davi. Davi, ele é conhecido como um homem que nunca perdeu uma batalha sequer. Fisicamente, não. Não se tem uma espada que foi contra Davi que ficou então ilesa. Todas que estiveram ao seu redor, Davi então em batalha os venceu. O legado de Davi é tão grandioso que as crianças conhecem a sua história de maneira assim, é muito comum. E quando nós vamos para Davi, vemos as histórias de glória de Davi. Davi, quando se apresenta para o rei Saul para querer lutar contra Golias, Davi, eu fico imaginando ele chegando diante de Saul e dizendo assim: Saul, eu vim lutar contra esse gigante que está desmoralizando e falando mal do povo de Deus e falando do nosso Deus. E aí Saul: como é que eu vou te colocar na batalha? Tu, um garoto ruivinho, provavelmente 16 anos de idade, para representar o povo de Deus numa batalha. E aí eu fico imaginando Davi tirando uma cordinha do bolso, e na corda amarrado um dente de um leão e um dente de um urso. E ele dizendo assim: rei, eu enfrentei um leão e um urso para proteger as ovelhas de meu pai. O que eu sou capaz de fazer em nome do Senhor, o Senhor ainda está para ver. No nome do Deus que eu sirvo, você ainda nem imagina o que eu sou capaz de fazer. E Davi vai para a frente de batalha. São momentos de glória. E Davi, quando vai para a frente de batalha, a maior história de Davi conhecida é Davi contra Golias. E Golias, quando vê aquele menininho, Davi olha para ele
E acaso sou eu um cachorro para que você venha com pedras e paus para me bater? Vai zombar de Davi. E Davi vai e olha para o gigante e diz: não por força, nem por violência. Eu irei te derrotar em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos, o Deus que eu sirvo. E pouco depois de Golias ouvir isso, o próximo passo de Golias, sabe qual foi? Encontrar-se com o chão. E Davi, com a própria espada do gigante, corta a cabeça dele, e diante de todo o povo de Israel, Davi revela o Deus que ele serve, o Deus que lhe deu a vitória. Momentos de glória na história de Davi. E isso não é esquecido nunca. Mais adiante nós encontramos Saul tendo inveja de Davi. Eles saem de uma batalha e as mulheres saem cantando, e elas cantavam as músicas e diziam assim: Saul derrotou 1000, ou Saul derrotou 100, Davi derrotou 1000. E aí Saul, peraí, esse garoto está me deixando para trás. Eu estou sendo esquecido. E aí, em Saul, ele deseja então matar Davi. E ele tenta matar Davi, persegue Davi diversas vezes para o matar. E aparece uma oportunidade, né? Saul vai para dentro de uma caverna e Davi poderia muito bem matar ali Saul. Aí alguns dizem assim, mas Davi não ia fazer isso porque Saul era ungido, mas Davi também já tinha sido ungido como rei. Samuel já havia ungido Davi também. Então, numa batalha de ungidos, podia deixar os dois, o que escapasse, vencia. Mas não. Davi deixou Deus agir e a história seguir. Ele disse: eu não tocarei no ungido do Senhor. Momento de glória ou não é? Momento de glória. E aí? Depois de ter um vislumbre dos momentos de glória de Davi e os seus momentos de glória, eu quero que você entenda que todos os teus momentos de glória do passado não te servem em nada se você desiste da luta. Todos os momentos de glória do passado não te ajudam em nada se você desiste então de lutar. Foi o que aconteceu com Davi. Naquele dia Israel vai à luta, mas Davi fica em casa. Davi não vai, sabe por quê? Porque Davi entendeu assim: não, eu já derrotei o leão, o urso, eu já lutei contra o Golias e o venci, eu não preciso mais de batalhas, mas Israel precisa lutar batalhas. Eu não, eu já estou vitorioso demais. Eu não preciso mais lutar. E então ele perde o foco, porque nesse mundo em que vivemos, nenhum de nós ganhou ainda. No mundo em que vivemos, nada nós conquistamos até que Cristo volte. Tudo que temos aqui é passageiro. E sabe, quando Jesus vier e nós pudermos dizer assim: este é o Deus o qual aguardávamos, e na sua vinda exultaremos, na sua volta estamos exultando, a nossa vitória chegou, aí sim nós conquistamos a coroa da vida. Israel está no campo de combate, mas Davi está em casa, acordando tarde. Irmãos, e aí ele anda no terraço, e quando ele anda no terraço, eu quero lhe dizer que quando você desiste de lutar, Satanás prepara o quê? As armadilhas. Satanás viu que aquele garoto, ele não conseguiu derrotar ele com o leão e com o urso. Viu que nem mesmo diante de um gigante Davi estremeceu. Se diante de inimigos Davi não é derrotado, então Satanás prepara uma armadilha diferente. Ele cairá então pelos olhos.
E aí a tentação aparece. E para um homem que perdeu o foco, aquela imagem de uma mulher tomando banho, e não era ali qualquer mulher, a Bíblia diz que era muito formosa. Porque se fosse feia, ele ainda gritava: vai te vestir, mulher. Mas a Bíblia diz que era uma mulher muito formosa, então Davi, ele cobiçou aquela mulher. E em sua cobiça, Davi cai. E então, nós conseguimos compreender que os maiores perigos que Davi correu não foi diante de um leão e de um urso. Não foi diante de um gigante que a ponta da lança pesava quase 50 quilos. Os maiores perigos que Davi correu foi diante de uma mulher. E diante daquela mulher, Davi cai de tal forma que ele mesmo tenta resolver o seu próprio problema e se afunda cada vez mais até chegar ao fundo do poço. Sabe, irmãos, e Davi, cobiçando aquela mulher, manda chamar alguém, quem é, já vai se informar. E aí dizem que é mulher de Urias, o Eteu, Betseba, e aí ele manda chamar. E quando ele manda chamar, nós encontramos então Davi se acovardando e traindo o seu próprio servo. Betseba sendo cruel ao trair o próprio esposo que estava em batalha. Vocês conseguem ver? Davi provavelmente foi o motivo de Urias ter saído de sua terra e ido para Israel. E diante disso, porque Davi, ele não era pouco carismático, não. Era uma pessoa, você conhece aquela pessoa que todo mundo gosta dela? Era Davi. Davi, todo mundo falava bem de Davi. Davi, ele não era bem quisto só por ser rei. Davi, antes de ser rei, já era bem visto pelas pessoas. Até Jonatas, filho do rei Saul, gostava de Davi como um irmão. Você já pensou um negócio desse? Então, Davi, ele provavelmente foi o motivo de Urias abandonar a sua terra para viver em Israel. E mesmo sabendo disso, Davi o quê? O traiu. E Davi, ele, dos grandes nomes que tem, dos que o serviam, Urias é um deles. O homem que enfrentou um gigante, agora estava tombando diante de um inimigo que não segurava uma espada. Betseba deita-se com ele e um tempo depois ela manda então um recado para Davi. Quanto tempo leva para uma mulher saber que está grávida? Um mês? Mais ou menos? Naquele tempo era, porque não tinha testes, não tinha exames, era pelo atraso ali do ciclo menstrual. Vamos colocar 1 mês e 15 dias, mais ou menos. Por cerca de 1 mês e 15 dias, o pecado de Davi com Betseba ficou encoberto. Davi viveu como se não tivesse acontecido nada. E sabe, o pecado secreto é uma carga muito pesada para se carregar. Ninguém sabe. Sua esposa não sabe, seu marido não sabe, os seus amigos não sabem, seus pais não sabem. Pecado secreto é algo entre você e Deus. E pecados secretos são as melhores maneiras de Satanás destruir a sua vida. Irmãos, você imagina só, você entrar num supermercado, imagina só, a pessoa entra num supermercado, ela nunca fez isso.
entra no supermercado e lá no supermercado ele vê lá um batom garoto. Não tem câmera, pega o batom garoto, bota no bolso e sai meio desconfiado ali. Aí lá fora abre o batom garoto, come. Toda vez que ele passar de frente daquele supermercado, ele vai lembrar. Eu roubei esse supermercado, eu levei um batom garoto e não paguei. Eu estou colocando esse exemplo porque é um exemplo relativamente leve. Mas os pecados secretos são pesados demais para carregarmos. Demais, demais, demais. O próprio salmista, ele escreveu assim: enquanto eu me calei, os meus ossos chegaram a secar. Davi, ele sentiu na pele que esconder o pecado traz o quê? Dores inexplicáveis. Irmãos, tem gente que tem problemas psicológicos graves, porque o maior problema que tem é o problema da consciência. Porque em algum momento não foi honesto, não foi justo, e aí a consciência pesa. É um pecado secreto. E nesse caso aqui de Davi, o pecado secreto dele o levou a uma situação difícil demais para se resolver sozinho. E Davi, ele vai tentar resolver sozinho. Eu posso atualizar aqui, botar nos dias de hoje. Imagina Davi em casa com o celular na mão e de repente chega uma mensagem de Betseba. Ei, rei Davi, você ainda lembra de mim? E aí ele, claro que jamais vou lhe esquecer. A conversa do galanteador, não é? Como é que eu vou esquecer de você? E aí ela, eu também não vou te esquecer não. Aí ele, por quê? Aí ela vai e responde, porque eu estou grávida. E o chão de Davi, ó, se acaba. Um pecado secreto. E aí, quando o pecado secreto vem à tona, o que é que a pessoa faz? Quando a gente vai para a Bíblia e encontra o primeiro pecado foi secreto, de Adão e Eva, no pensamento deles, em momento foi. Que eles se esconderam do Senhor. Ei, vamos me esconder aqui, para ele não saber que eu pequei. O medo veio para Adão e Eva e eles se esconderam. Diante disso, quando Satanás viu o resultado do pecado do ser humano, ele tentou implantar, ele espalhou para toda a humanidade. E Satanás tem um desejo. Deus tem um para a sua vida e Satanás tem outro. O desejo de Deus para a sua vida é que você fique com Ele para sempre. Que você o ame, que você o conheça. Não porque Deus é um Deus carente, mas porque Deus, ele é um Deus zeloso. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você seja dependente dele. Assim como um peixe depende da água para sobreviver, Deus, ele quer que nós venhamos depender dele para sobreviver. É dessa maneira. Não é que a água precise do peixe, mas é que o peixe precisa da água. E Deus diz, as palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Não é isso? Deu para entender? E o desejo de Satanás, sabe qual é? É que você esqueça de Deus e que você fique com o seu pecado, que dá tudo certo, que você vai ser feliz. E as fórmulas humanas para resolver o problema do pecado não são efetivas, não são eficientes. E na história de Davi, Betseba, existem pessoas fiéis e infiéis. E Davi aqui está sendo o quê? Infiel. Betseba, infiel. Porque Betseba se deixou levar pelas
palavras do galanteador rei Davi, pelo homem carismático, mas ela tinha esposo. E Davi, imagina Davi chegando para Betseba e dizendo assim: olha, se eu fosse casado com uma mulher bonita que nem você, se eu fosse para a guerra eu levava junto, passar 6 meses longe, sou nem doido, uma mulher bonita igual a você. E aí pronto, encheu a bola dela e ela se deixou levar pelas palavras. Sabe, irmãos, fique imaginando, Betseba, ela não é fiel. Ela podia muito bem fazer como Esther: perecendo, perecerei, mas eu não deixarei ser levada. Pode acabar. Rei nenhum vai chegar perto de mim. Sou casada. Diga a ele para criar vergonha na cara, ele já tem outras esposas. Mas não se deixou levar. Davi, ele erra e Joabe sabe do caso e envia então Urias para onde está Davi. E aí Davi vai com aquela velha conversa fiada, conversa mole, e Urias jantando ali com o rei, e o rei: pronto, agora vai para casa, descansa lá que você merece. Só que em vez de ir para casa, ele dorme onde? Junto da guarda real. De perguntar, um homem, alguns meses fora de casa, tem algum pecado ele se encontrar com sua esposa depois? Tem? Tem pecado nenhum. Só que Urias era tão apaixonado pelas batalhas que eram de Israel, ele amava tanto o seu Senhor, que ele não tinha coragem de descer à sua casa para se encontrar com sua esposa. E olha só, ele lutou contra a própria vontade e dormiu na porta do palácio real. Davi foi informado que Urias não desceu, então Davi chama Urias mais uma vez. E agora ele, além de chamar Urias para um banquete, ele embriaga Urias. E a Bíblia diz: maldito o homem que dá bebida alcoólica para o semelhante. Mais um pecado na conta de Davi. Davi cobiça, adultera, mente, dá bebida alcoólica ao outro, e aí embebedou e diz: pronto, agora ele vai para casa e agora dá certo o meu plano. Só que ele não vai, nem embriagado, Urias deixa de ser fiel. Ainda bem que não tem nenhum bebum hoje na igreja, senão ele vai dizer: olha, tem chance para mim, né? Eu posso continuar bebendo, estou liberado. Não. Urias foi um caso à parte. E as soluções humanas levam Davi a cavar mais e mais fundo de um poço. E de repente, Davi entende que esse homem, mesmo bêbado, é fiel. Não tem jeito para ele. A única solução para esse homem fiel é o quê? A morte. E aí, escreve uma carta e manda pela mão do próprio Urias. Você já imaginou cada passo que Urias dava para entregar a carta a Joabe? Era um passo mais próximo da morte. Você já imaginou? E olha só, Joabe aqui também está no grupo dos infiéis. Joabe compreende o caso, faz uma manobra errada de propósito, deixando apenas Urias na frente da batalha. E Urias é golpeado e morto na batalha. Então, diante da batalha, Urias cai e Joabe já manda um recado para Davi. Davi, ordem cumprida com sucesso. Qual é mais na conta de Davi agora também? A morte de um homem fiel.
A notícia foi dada a Davi, e Davi, o problema foi resolvido. Agora eu posso descansar. Só que a consciência não deixa Davi em paz. Davi não consegue ficar tranquilo. E de repente Deus manda um homem fiel para entrar no palácio real. Quem é ele? Natã. Natã entra na história, e Natã é profeta e é fiel. E Natã chega para Davi e diz: ó rei, tem uma história para que o senhor julgue. Dois vizinhos, um muito rico, cheio de ovelhas, e outro pobre, só tinha uma. O pobre amava a sua ovelha, ele cuidava dela, tratava bem, era o bem-querer dele, enquanto o outro tinha muitas. Porém, rei, esse homem rico, um dia recebe uma visita, e sabe o que é que ele faz? Ele pega a ovelha do vizinho, leva para casa, mata e oferece como refeição para a sua visita. Davi se levanta e diz assim: diga onde está esse homem que eu irei mandar matá-lo agora. E então Natã, o profeta, olha para o rei e diz: rei, esse homem é você. E a Bíblia relata que ali Davi cai em si e então compreende todo o esquema que ele fez. Ele entende que sozinho ele causou prejuízo que não tem volta. Ele tirou a vida de alguém, ele traiu alguém fiel, ele embriagou alguém que não devia, ele mentiu. Davi foi para o fundo do poço, e toda vez que Davi tentava resolver o seu problema, ele ia mais fundo ainda. Eu quero te dizer nessa noite que pecados secretos, quando nós tentamos resolver pela nossa própria força, nós cavamos mais fundo ainda e vamos mais ainda ao fundo do poço. Interessante que enquanto Natã falava a história, Davi compreendeu a importância de uma ovelha e não compreendeu a importância do sagrado casamento e da vida de um homem fiel que era Urias. Sabe, irmãos, se eu perguntar para você, se Davi vivesse nos dias de hoje, você ouvisse toda essa história, você deixaria Davi ser o pastor da igreja? Você confiaria num pastor assim? Você confiaria ele para ser o líder do seu grupo? Sabe por que não? Sabe por que não? Porque nós, seres humanos, temos um perdão diferente do perdão de Deus. Porque quando nós perdoamos e não esquecemos. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela diz que o perdão de Deus é diferente. Porque quando nós perdoamos, vamos dizer que o Pedro, ele tem ali uma lanchonete. E um dia eu entro lá na lanchonete do Pedro e roubo um salgado e saio correndo. Mas Pedro viu que fui eu que roubei. O tempo passa e um dia eu tenho coragem de chegar no Pedro e dizer: Pedro, naquele dia, Pedro, eu estava com muita fome, sem dinheiro, eu vi aquele salgado tão bonito, eu queria comer, acabei pegando, me perdoa. Aí Pedro: eu te perdoo, mas você não pisa mais no meu estabelecimento. Porque se você aparecer lá, eu vou lembrar que você é um ladrão. Esse é o perdão humano. Eu te perdoo, mas não esqueço. E o que é que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus? A Bíblia diz que Deus lança nas profundezas do mar, e os nossos pecados ele já não
se lembra mais. Irmãos, quando Deus perdoa um ladrão, um homicida, ele não é mais um criminoso. Você sabe o que é que ele é? Ele é um filho de Deus perdoado. Ele recebeu os méritos de Jesus. Quando uma prostituta, ela aceita a mensagem de Jesus e ela então desce as águas batismais porque creu em Jesus e disse: olha, a minha vida agora é do Mestre. Jesus tocou minha vida, eu não vou mais viver o que eu vivia antes. Uma prostituta, quando ela entra e ela desce as águas batismais, toda a vida dela passada pode ser lembrada por todas as pessoas, mas para Deus, ela é então uma virgem diante de Deus, restaurada pelo amor de Jesus. Você entende isso? A graça de Jesus, o perdão de Deus e sua graça, quando alcança, ela não só alcança, ela limpa, ela purifica, mas as consequências dos pecados permanecem. Você quer ver na história de Davi? Davi, então, recebe a notícia de Deus de que o seu filho iria morrer. Davi, por causa do teu pecado, teu filho vai morrer. Eu não sou pai ainda. Eu tenho dito isso algumas vezes aqui na igreja. Mas eu acho que não tem dor maior para um pai do que saber que seu filho vai pagar por um erro que ele cometeu. Imagina só a dor que Davi sentiu. Davi chegou a Deus e disse: Senhor, tira a vida dele não, tira a minha. Senhor, me castiga, faz o que for comigo, mas deixa o meu filho. Mas já estava decidido. E então, o perdão de Deus alcançou ou não alcançou Davi? Alcançou. Mas as consequências de seu pecado ali permaneceram. E aí, quando Deus perdoa, Ele também esquece, mas não para por aí. Deus, Ele não fica satisfeito de nos perdoar e apenas esquecer. Sabe o que é que Deus faz também? Ele nos traz uma bênção. Quando nós abandonamos o pecado escondido e confessamos nosso pecado a Deus e pedimos perdão e alcançamos a sua graça, Deus, Ele nos dá o quê? Uma bênção. Vamos ver na história de Davi. Davi casa-se com Betseba e a Bíblia, para consolá-la, Davi deita-se com ela mais uma vez. E agora dessa relação não é mais pecado, são casados. Betseba fica grávida. E a Bíblia diz que quando Natã pegou o menino, Davi entregou o menino para Natã. E Natã olhou e disse: este vai ser chamado de Gedidias, porque ele é amado por Deus. Você conhece esse Gedidias? Não? É porque Davi deu outro nome a ele. Natã deu Gedidias, mas Davi deu nome a ele de Salomão, o homem mais sábio que andou sobre a terra. O segundo filho de Davi com Betseba, ele foi então o rei que levou Israel a ser a nação mais poderosa de seu tempo. Israel não chegou em outro momento a ter uma força militar tão preparada e a ter então um bem-estar social tão grande quanto nos dias de Salomão. A ponto de uma rainha muito poderosa, a rainha de Sabá, ir visitá-lo e ao saber de sua sabedoria e querer entender os conhecimentos que Salomão tinha, ela entendeu que aquela sabedoria não vinha de homens, que vinha do próprio Deus. E quando Deus perdoa,
ele esquece, mas traz juntos do esquecimento uma bênção. Pecados secretos, irmãos, é a melhor fórmula de Satanás para destruir a vida de alguém. Sabe por quê? Porque ele quer tornar a pessoa sua escrava, presa aos seus próprios desejos. E o que é que Deus quer? A Bíblia diz que Deus quer que você confesse, abandone e deixe. Quando nós chegarmos na eternidade, histórias que se cruzaram aqui vão se encontrar lá. Você já imaginou como será no céu o encontro de Paulo convertido e de Estevão? Porque enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele tinha visto Saulo, ele tinha visto aquele que o perseguia. Ele olhou nos seus últimos momentos para Saulo, segurando a capa daqueles que o apedrejaram. Imagina só, Estevão se encontrando com Saulo na eternidade. E Estevão admirado e dizendo: você aqui? Como é possível? Imagina Paulo dizendo: Estevão, caí do cavalo, me encontrei com Jesus e a minha vida foi transformada e aquele que você conheceu deixou de existir. Aquele dia que eu vi te apedrejarem tocou o meu coração e por isso eu cheguei aqui. Outro encontro que eu fico imaginando é de quem? Davi e Urias. Imagina só Urias chegando para Davi todo animado e dizendo: meu rei, naquele dia, no dia que eu entreguei a carta a Joabe, estive eu na frente de batalha e eu lutei corajosamente por você. Naquele dia, eu não entendi porque Joabe deu uma ordem e todos recuaram, mas eu permaneci. Eu caí, mas caí sendo fiel a ti, meu rei. E o que é que Davi poderá dizer diante disso? Diante da declaração de um homem que foi fiel a ele até a morte? Maravilhosa graça, a graça do perdão. Irmãos, o Deus que servimos, Ele é um Deus perdoador. O Deus que servimos, Ele é capaz de olhar para o pior dos pecadores, que sou eu, e dizer: você tem espaço, o seu lugar no céu, eu tenho aqui para você. Você não está sozinho, você tem um espaço na casa do Pai. Eu cuidei para você. Mas para isso nós temos que pedir o quê? Perdão. Nós não podemos, irmãos, viver num evangelho superficial e dizer que está tudo bem. Nós temos que olhar para a nossa própria vida. Não é para a trave do o cisco no olho do outro, não é para a trave do nosso. E compreender que nós precisamos da graça de Cristo e de dizer a Ele: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, e você sabe no que é que tem que ser consertado. Senhor, esse pecado eu não consigo vencer, eu já lutei, eu já tentei, sozinho eu não tenho força, e é em Ti que eu vou me fortalecer. Irmãos, infelizmente, muitos de nós só conseguem enxergar o pecado nos outros. Nós conseguimos enxergar com facilidade o pecado do viciado nas drogas, do viciado no álcool. Conseguimos enxergar com facilidade daquele que tem várias mulheres, que é adúltero.
É fácil ver. Mas é difícil olhar para o nosso próprio pecado e dizer: essa parte da minha vida eu ainda preciso entregar a Jesus. Nessa noite eu tenho um convite a te fazer. Quer você dizer a Deus: Senhor, eu entrego a Jesus toda a minha vida, meus caprichos, meus desejos, as minhas vontades mais carnais, eu quero entregar a Ti, Senhor. Eu não quero seguir em frente do jeito que eu estou, porque se eu continuar como estou, assim como Davi, eu sei que eu só vou mais fundo, para o fundo do poço. Porque as soluções humanas para o problema do pecado, elas não são definitivas, elas só causam outros problemas. E eu convido a igreja nesse momento a juntos cantarmos o hino Crescendo em Graça. Vamos louvar? A Jesus, meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor. Quero viver em paz. Quer você viver em paz? Entregue a Jesus. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho na face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Não é fácil, mas com o amor de Deus é possível. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho na face do meu Senhor. Amém? Amém. Irmãos, depois de Davi ter pecado tanto, o amor de Deus não se apartou dele. A história de Davi está descrita dessa forma na Bíblia, sabe para quê? Para que eu entenda que assim como um homem que fez tantas atrocidades, foi tão perverso, conquistou o perdão de Deus, não por méritos próprios, mas por méritos de Cristo. Um homem como aquele, foi dado a ele a garantia do céu. Alguém aqui já matou outro?
já traiu a mulher do próprio servo, já mentiu descaradamente a ponto de acabar com a vida de alguém, a família de alguém? Eu acredito que não. Se para Davi tem espaço no céu, o perdão o alcançou. Eu quero te dizer nessa noite que o perdão de Deus é capaz de alcançar você também. Não há lugar tão distante que o amor de Deus não alcance. Não há. Não tem no universo amor maior que esse, a ponto de dar a vida do seu próprio filho para morrer por pecadores que são assim como eu. E se o céu, irmãos, e se o céu tem espaço para Davi, eu quero dizer que tem espaço para você também. Tem espaço para você, tem espaço para mim. E assim como Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, ele foi segundo o coração de Deus não pelos seus pecados, mas pelo arrependimento verdadeiro, genuíno que teve. Que esse arrependimento venha estar em nossos corações e que aqui saiam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra não escondeu as falhas dos Teus filhos. A história de Davi é muito forte, Pai. É uma história que nos revela que o Teu amor, Senhor Deus, é capaz de alcançar o pior dos pecadores. Te pedimos, Pai, nessa noite, nos alcança também. Te peço, Senhor Deus, forças para que nós venhamos individualmente, cada um, a sua luta espiritual, o seu pecado a vencer, dar-nos, Senhor Deus, forças para vencermos. E assim, Senhor Deus, como foi cantado, entregando a Jesus e seguindo em frente. Que o Teu Espírito Santo venha nos preencher e venhamos crescer em graça, Pai, na maravilhosa graça do perdão. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergarmos a maravilha que o Senhor tem preparado para nós. E te peço, Pai, que por favor, venhamos ser mais compreensivos com o próximo, mas não negligentes diante do pecado. Que venhamos, Senhor Deus, entender que temos que amar o pecador, mas odiar o pecado, não o contrário. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecermos fiéis nos dias que se seguem. Estamos vivendo nos últimos dias e temos que nos comportar como cristãos dos últimos dias, sendo fiéis a Ti até a morte. Por favor, Pai, nos abençoa nesta semana, eu te peço. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma ótima semana.